Sexta-feira. Tá. O que é ter uma vida consagrada a Deus, cara? Uma vida sincera, vivida em espírito e em verdade. É o máximo de uma vida consagrada a Deus que alguém pode ter. Que outra consagração eu teria a Deus além da sinceridade e de buscar viver com amor para com o meu próximo e adorando a Deus enquanto vivo, o que significa adorá-lo em espírito e em verdade, é não lugarizar nenhum culto. Adorar a Deus em espírito e em verdade é viver Deus em Deus o tempo todo. Não é em lugar nem é em hora, é no santuário do ser. Isto é ser consagrado a Deus. Não tem nada a ver com qualquer coisa exterior. O resto é religião. Tá. Até a palavra consagrado é feito sagrado, ou dedicado ao sagrado, ou unificado ao sagrado. É o consagrado. O sagrado vem do sacro, do que é criado como liturgia e culto, do que é separado pelo homem para finalidade sacerdotal. Tudo isso, o sacro, o sacerdotal, o sagrado, são todos da mesma essência. É aquilo que o homem cria e separa para Deus. É daí também que vem o dualismo e a dicotomia entre o mundo secular, de um lado, que é o século, é o aion, é o mundo secular, é o resto da existência, e o mundo consagrado a Deus, o sacro. Por isso a religião cria essa separação. Para a religião, no passado, por exemplo, o homem consagrado era o nazireu em Israel, que não cortava o cabelo, não bebia vinho, não comia quase nada, era absolutamente dedicado a ser um indivíduo casto de tudo. Esse era o consagrado. A Sansão foi um cara desse nível de entrega de consagração do nazireu, estava previsto na lei de Moisés. E ao mesmo tempo você vê que o conceito vai se dilatando. Davi é consagrado, mas não tem nada de consagrado. É tudo no coração dele. A gente fica sabendo da consagração dele pelos salmos dele, não pela geografia do comportamento dele. E você vê o grito dos profetas, começa a ser depois de um tempo esse, é um grito contra o sacro ofício, a consagração do templo, do rito, do sacerdote. O profeta bradava da marginalidade contra isso, chamando as pessoas a se converterem e a servirem a Deus em espírito e em verdade. Esse é o grande grito dos profetas. Quem lê os profetas vê isso, é o óbvio da leitura. E Jesus vem e acaba com qualquer que seja a discussão, quando diz aquela mulher lá em João 4, e diz no todo do Evangelho, no espírito do Evangelho. Está dito em muitos lugares sem tantas palavras, mas para aquela mulher as palavras são explícitas. Onde é que se deve adorar? É aqui ou é em Jerusalém? E ele disse, nem aqui nem em Jerusalém. Não é geografia, não é tempo, não é hora, não é rito, não é a consagração. O consagrado é o que o homem cria. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não sou chamado a ser um consagrado, eu sou chamado a ser santo, a me deixar separar da idiotice da vaidade da vida para ter a mente de Cristo e andar segundo ela. Isso é ser santo no cotidiano. E ser santo em Deus é algo que me é imputado pela graça
assim como a salvação me é imputada, pela graça sois salvos. Pela graça sois santificados também. Tem gente que pensa que a salvação é uma graça, é um favor imerecido, mas que a santificação é uma conquista do homem. Aí ferra tudo de novo. Sim. Volta-se a mesma vaca fria. Em Cristo, tudo é de graça. Inclusive, eu sou separado, Jesus disse, por causa deles, eu a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Então, eu sou santificado em Cristo, para eu poder, sem culpa, ter energia para ir escolhendo a minha entrega em santidade à vida. Do contrário, eu só me torno um neurótico, adoecido, tentando carregar o peso por conta própria, na carne, e vai cair tudo na minha cara, conforme aquele videozinho que a gente mostrou ontem aqui. Vai acabar caindo de volta na tua cara, porque Paulo diz, ninguém consegue servir a Deus na carne. Ninguém agrada a Deus na carne, na arrogância, na moral pessoal, na jactância de que sou eu que consigo. Não agrada. A menos que eu saiba que tudo provém dele e que a minha melhor justiça não passa de trapo de imundície. Portanto, eu não tenho poder de me santificar, nem de me consagrar, nem de nada. O meu chamado é para andar em simplicidade, em sinceridade, em espírito e em verdade. O que passa disso é religião e é idiotice, que não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, do Evangelho. E aí? Está aí o cara fazendo aquela força brava na carne, se arrebentando todo, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Passagem na qual Jesus afirma que, aspas, aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu devo anular-me em Jesus, vivendo uma vida abnegada, dedicando-me somente em prol dele e de sua obra, renunciando à vida e ofertas que o mundo secular e capitalista me oferece? É uma pergunta de um religioso, dicótomo, dualista, maniqueísta, para quem ainda existe a existência sacra e a existência secular. Ainda existe o sacro ofício do serviço a Deus em contraposição à secularidade das práticas humanas. Então, é uma pergunta, a própria pergunta é o drama e o conflito de um religioso que ainda existe naquele mundo com uma linha no meio. Aí eu quero servir a Deus, me consagrar a Deus, e ele já começa. Cita um texto bíblico que ele interpreta de maneira religiosa, não tem nada a ver com o que Jesus estava falando, porque senão os grandes discípulos de Jesus teriam sido os fariseus, que eram os caras extremamente abnegados, mais abnegados do que Deus pedia, que estavam inventando abnegações para Deus e pedindo dos outros, pedindo dos outros resignações que não existiam, desistência de coisas que faziam parte da existência das coisas. Eram os fariseus, que foram os grandes inimigos do Evangelho. No momento direto ali, no cotidiano do embate do Evangelho, os mais persecutórios era a seita dos fariseus. Os demais faziam parte, saduceus, capitães do templo, oficiais do sacerdócio, alguns do sacerdócio oficial também, tal. Mas os fariseus capitaneiros, são os pitbulls do cotidiano. Então eles demandavam de todo mundo, era isso que ele está falando aí, para servir a Deus. Lê de novo, por favor. Ele fala assim, devo anular-me em Jesus, vivendo uma vida anular-me em abnegada. Jesus, para ele, significa praticamente, devo me inconventar. É vida de convento, é o que ele está falando. Não! Jesus diz, vós sois a luz do mundo, é no mundo que a gente tem que ser luz. Vós sois o gosto da terra, da existência, do mundo. Nada de alienação. O que mais? Segunda. Dedicando-me somente em prol dele e de sua obra. Somente em prol dele é se dedicar à vida.
Porque Deus só pode ser amado, meu querido. Leia a primeira epístola de João, preste atenção no Evangelho. Deus só pode ser amado no meu próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar a Deus a quem vê. De modo que eu só alcanço Deus no próximo. Me dedicar a Deus, me dedicar a Jesus, Jesus disse que é me dedicar ao próximo, me dedicar à vida, me dedicar às causas que apontam na direção da vida. É fazer a vida fácil, é não ser um estorvo na existência. Isso é me dedicar a Deus. Não é me alienar, ir para um seminário, existir atrás de um púlpito e num vestíbulo pastoral ou sacerdotal, ou me tornar regente de coral. Ai, não! É na vida, irmão, é na vida. O que mais? Última frase. Renunciando à vida e ofertas que o mundo secular e capitalista me oferece. O que é a oferta que o mundo secular e capitalista me oferece? As mesmas que ofereceram para Jesus. O pessoal não entende que Jesus viveu sob o Império Romano, que era pior do que qualquer coisa que a gente tenha. Não dá para brincar. Vocês estão discutindo se a Lava Jato é arbitrária ou não é arbitrária, com um monte de ladrões. Imagina no Império Romano, onde sem as sofisticações do devido processo legal, com um pragmatismo enorme, um indivíduo que não fosse cidadão romano, como era quase todo mundo que Roma dominava, podia ser pregado numa cruz como exemplo e ficar dias morrendo e depois um mês podre no madeiro para que todo mundo passasse e visse e não esquecesse. E o que é que Jesus fez? Vivendo naquele mundo, meu filho, que era pior do que o teu, onde os arbítrios eram totais, onde o capitalismo era absoluto. O pessoal fala em capitalismo. Comparado com o que o Império Romano dos dias de Jesus fazia, meu Deus, o capitalismo contemporâneo é uma santificação perto da apropriação, do espólio direto, abusivo, sem intermediários, sem voz, sem direito de defesa, sem nada, bastava um arbítrio, a ordem. O que ele fez enquanto isso? Ele comeu, ele bebeu, ele foi a festas, ele foi a banquetes, ele foi a casamentos, ele se confraternizou com gente que gostava de contar piada, anedota, com pessoas que bebiam além da conta, muitas delas, com mulheres bonitas, gostosas, de seios decotados, de decotes dos seios, de cinturas finas e exuberantes, que eram consideradas meretrizes da sociedade e que o adoravam. Adoravam a companhia dele. Veja só como Jesus se negou. Olha, eu tenho que aprender o que é negação andando com Jesus. Jesus se negou foi a odiar. Jesus se negou a discriminar. Jesus se negou a fazer tudo o que vocês são ensinados a, em nome de Jesus, praticarem. Ah, é ruim demais. O que mais? Acabou aí. Então não, meu filho, ó, pega aqui, ó. São 4 livros, Caminho do Discípulo. Tá faltando um aqui. 1, 2, 3, 4. Você tem que ler isso aqui, lavar essa sua cabeça, botar criolina, sacudir, tirar toda essa porcaria que dividiu o mundo para você em preto e branco, alienou você de modo que até o seu desejo de servir a Deus é uma entrega de escravidão ao monastério da alienação, da separação, do convívio humano, para uma consagração a um Deus que você fecha o olho e fala com ele o dia inteiro, mas não fala com o próximo, não estende a mão para o caído, não socorre o miserável, não tem paciência para ouvir a repetição da mesmice, da mesma idiotice do próximo. Não, você simplesmente se aliena e se consagra. A quê? A quem? A propósito de quê? Com que utilidade? Pelo amor de Deus, o único discípulo que Jesus quer é aquele que gosta de parecer com ele.